Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu quero, nessa oportunidade, compartilhar algumas orientações mais detalhadas sobre a nossa ATP da disciplina de letramento e numeramento. Vou também compartilhar um material que eu preparei para que vocês possam ter orientações escritas para que possa facilitar no momento que estiverem produzindo a sua ATP, tá? A ATP dessa disciplina versa sobre a produção de um portfólio, que é um portfólio? É uma coleção organizada e planejada de trabalhos produzidos pelo estudante ao longo de um determinado período, ou seja, no decorrer dessa disciplina, semanalmente, vocês fazem algumas produções e ao final da disciplina vocês vão reunir esse material, organizar e daí entregar, e isso será a ATP, um portfólio. O portfólio dessa disciplina tem como pressuposto a produção de uma série de atividades que trará para nós propostas didáticas para o letramento e numeramento na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Portanto, tudo quanto formos produzir no decorrer das semanas de estudo no que concerne a ATP, terá como plano de fundo a reflexão sobre o letramento e o numeramento, a criação de propostas pedagógicas para os anos iniciais do fundamental e também da educação infantil. Aqui eu trago para vocês um grande resumo, um quadro resumo da ATP da nossa disciplina. Nessa disciplina nós temos aqui então as semanas de estudo, as etapas da ATP e qual é a atividade que está sendo prevista. Bom, como vocês podem notar, nós temos 4 etapas de ATP para a disciplina de letramento e numeramento. E eu vou detalhar agora para vocês cada uma dessas etapas. Antes disso, destaco que na semana 1 de estudos, vocês têm no campo da ATP um PDF com informações muito detalhadas, bem específicas, e sobre o que é que se pretende que vocês realizem a cada semana de estudos e também quais serão os critérios de avaliação. Quem ainda não leu, sugiro fortemente que façam a leitura para que possam estar mais seguros para a produção da ATP. A etapa 1 da ATP dessa disciplina, que está na semana 2 de estudo, é uma ATP que fala sobre a apresentação da coletânea de propostas didáticas. Então, para cumprir essa etapa, vocês terão, vejam, 4 momentos, 4 pontos a serem analisados e a serem respondidos. Primeiramente, vocês farão uma introdução, que pode ser um pequeno texto desse portfólio, que vai descrever o que esse portfólio deve conter. Então, você pode, por exemplo, abrir um documento lá no seu Word e você vai escrever o que esse portfólio que você está iniciando a construção deve conter. Para responder a isso, você pode buscar informações lá no PDF que traz orientações gerais sobre a ATP. Depois, você vai descrever qual o conceito de letramento que permeará a seleção das propostas didáticas. Nós já tivemos uma aula que falava sobre o letramento e nesse momento da etapa 1 vocês farão, também pode ser um pequeno texto, que vocês trarão qual é o conceito de letramento, o que é que nós entendemos por letramento. Feito isso, nós temos o ponto 3. No ponto 3, vocês farão também a conceituação de numeramento. O que é que nessa disciplina nós entendemos sobre numeramento? Para responder
tanto o ponto 2 quanto o ponto 3, o material que nós já estudamos, os conteúdos que vocês já se debruçaram, eles certamente darão o referencial teórico para que vocês possam responder qual que é o conceito de letramento e de numeramento que nós estamos adotando na disciplina. Como quarto ponto, vocês vão responder como o portfólio estará organizado, como é que vocês vão organizar esse portfólio. Isso nada mais é do que as etapas que a nossa ATP está prevendo. Também vocês podem buscar o PDF de orientações gerais, como eu falei inicialmente, que ele dará vários elementos para construir esse quarto tópico. Feito isso, gente, respondendo a esses 4 pontos, vocês terão cumprido a etapa 1 da ATP. Aí nós vamos para a etapa 2. A etapa 2, ela tem como temática central o letramento. E aqui, o que é que você deve fazer? Você vai pesquisar 2 propostas didáticas da educação infantil e 2 do ensino fundamental que trabalhem os gêneros textuais, ok? Pode ser, professora, só da educação infantil ou só do fundamental? Não, tem que ser 2 de cada, porque são critérios de avaliação. Você precisa apresentar 2 propostas didáticas que trabalhem os gêneros textuais, que use dos gêneros textuais para trabalhar leitura e escrita com crianças da educação infantil, né, com alunos, com estudantes da educação infantil e 2 do ensino fundamental. Atenção, você tem uma lauda, né, uma página para escrever a justificativa dessa seleção. Então, você vai selecionar 2 propostas da educação infantil, 2 da fundamental, e você vai me dizer em até uma página o porquê você fez essa escolha. Então, qual é a sua resposta teórica com base nos conteúdos estudados dessa escolha, dessas 2 propostas. Então, por exemplo, eu escolhi tais propostas porque elas partem de um referencial de letramento que entende que trabalhar a escrita e leitura não é trabalhar meramente o som da letra, mas envolve toda a preparação desse estudante em usar a língua como função social, e daí você vai discorrer, né? Esse é apenas um exemplo de como você pode fazer, mas aqui o intuito é que você mostre a razão que levou você a escolher essas 2 propostas de cada etapa da educação que trabalha o letramento. Feito isso, nós vamos para a etapa 3 de ATP. A etapa 3, ela tem a temática central do numeramento. E aqui também nós vamos vamos pesquisar 2 propostas didáticas para a educação infantil e outras 2 para o fundamental, que vão trabalhar gêneros textuais, mas agora com foco na matemática. Então, eu posso, por exemplo, buscar aulas que usem da receita, da lista, da conta de luz, de um calendário, enfim, tantos outros recursos para ensinar a matemática para as crianças, né? Nessa etapa, além de escolher, vocês vão precisar digitalizar as propostas selecionadas e colocar no portfólio, ou ainda salvar lá, se você pesquisar na internet, por exemplo, e salvar lá no seu portfólio. Essas propostas, ressaltando, elas precisam ser coerentes com a educação matemática na perspectiva do numeramento, que é essa visão mais ampliada do ensino da matemática, não meramente como contas, mas essa preparação do sujeito para viver em sociedade. E aqui também você precisa escrever em até uma lauda a justificativa, a razão pela qual você escolheu tais propostas e trazendo também um argumento
do referencial acerca do numeramento, mostrando que essas propostas que você escolheu, elas são coerentes com o entendimento que essa disciplina tem de que numeramento é muito mais do que fazer contas, mas é preparar a pessoa, o estudante, para viver em sociedade, para exercer a sua função social. E daí nós temos como quarta e última etapa, você vai precisar escolher uma das propostas que você elencou anteriormente para pensar no aperfeiçoamento. Então, até aqui, você tem algumas propostas que você já pesquisou e na etapa 4 você vai apresentar 6 sugestões de atividades para aquela proposta eleita. Ou seja, nas etapas 2 e 3, nós pesquisamos várias propostas didáticas que estavam trabalhando o letramento e o numeramento. Então, eu posso usar dessas que eu já pesquisei, que eu já analisei, escolher uma. E para essa uma que eu escolhi, eu vou mostrar qual é essa atividade que eu escolhi, qual que é essa proposta didática que eu escolhi e eu vou propor um aperfeiçoamento. Mas como que eu faço essa proposta? Eu vou sugerir 6 atividades que podem ou que poderiam ser feitas dentro dessa proposta que eu já escolhi. Eu quero melhorar essa proposta, então eu vou sugerir 6 atividades de leitura, escrita e matemática, dentro dessa visão também ampliada de letramento e numeramento, entendendo que eu uso da escrita, da leitura, dos cálculos para a formação desse sujeito e para a sua melhor interação em sociedade. Nessa etapa, nós vamos integrar letramento e numeramento. Até então, nós fizemos separadamente e aqui nós vamos juntar. Eu também preciso de uma justificativa que você escreva em até uma lauda para qual nível ou ano da educação você pensa em aplicar essa proposta e você vai justificar a razão das sugestões de atividades que você fez, também com base no nosso referencial teórico. Bom, e depois de fazer essas 4 etapas, você tem lá na semana 8 a entrega da ATP, que é exatamente num campo igualzinho a esse aqui. Na semana 8, na semana 6, você termina todas as etapas. Na semana 7, você faz uma revisão, você faz um check se realmente tudo que está sendo requerido para a ATP dessa disciplina você conseguiu cumprir. Se estiver tudo ok, lá na semana 8 você faz a entrega nesse campo aqui específico para a ATP. Professora, posso entregar depois da semana 8? Não, nós não podemos aceitar trabalhos fora do prazo. Então, infelizmente, se você não conseguir fazer, você não terá condições de recuperação dessa atividade. E claro, como ela tem um peso muito significativo, que é 30%, se o estudante não realizar a ATP, ele pode ter prejuízos significativos na sua média e não conseguir alcançá-la. Portanto, sugiro fortemente que vocês se organizem, que vocês se empenhem para entregar um trabalho com a melhor qualidade possível. Claro que a nota não é o principal, é um detalhe importante que faz diferença, mas o principal é que vocês usem dessa atividade, dessa proposta, dessa ATP para conseguir aprender mais, para ter uma formação mais qualificada, porque certamente lá na sua sala de aula, você como um professor, por exemplo, terá um melhor desempenho, né? E todos nós queremos ser bons professores, para isso precisamos cuidar e nos dedicar nessa preparação, nessa formação profissional. Bom, destaco ainda que estamos na semana 4 de estudos, portanto, nós temos o nosso checkpoint. O checkpoint é uma atividade não avaliativa, portanto, você não terá uma nota individual. Entretanto, é muito importante que você pare os minutinhos, é coisa muito rápida de se fazer,
você pare, você responda umas perguntinhas para que você consiga fazer uma autoavaliação. Se a sua ATP está ok, se está faltando muita coisa, se precisa rever algum item. E a partir desse checkpoint, nós temos o nosso encontro ao vivo, no qual eu consigo saber quais são as principais dúvidas de vocês para trabalhar especificamente essas dúvidas no nosso encontro e assim termos um momento de maior efetividade nessa orientação. E também para que vocês possam já se organizarem sobre os próximos passos que devem tomar nas próximas semanas para entregar a ATP. Bom, a ATP, ela prevê apenas uma entrega, então lá na semana 8 nós temos que fazer a entrega, não pode ser depois, tá, gente? Não esqueçam isso, por favor. E também, ainda que nós tenhamos etapas semanais, etapas intermediárias, a ATP não prevê entregas isoladas, tá? Então, não precisa mandar o que vocês estão fazendo a cada semana. A ideia é que vocês produzam esse portfólio, né? Façam esse conjunto de todas as atividades em um único documento e lá na semana 8 vocês farão, portanto, a entrega. Bom, gente, deixarei esse PowerPoint também disponibilizado para vocês lá no nosso ambiente virtual, além dessa aula gravada, para que vocês possam ter maiores informações acerca do desenvolvimento e da construção da ATP. Espero que essa aula tenha feito sentido, que tenha ajudado vocês. E qualquer coisa que precisarem, sabem que podem contar comigo, que eu estou lá nas mensagens privadas, tá bom? Um grande abraço, bons estudos para vocês e até mais.